Bom dia, Clube do Livro, bom dia a você que faz parte da nossa comunidade literária cristã, você que tem buscado aprender mais a respeito das Sagradas Escrituras. Eu sou o Pastor Alex e eu estou com você hoje na nossa live de número 4. Estamos hoje nesta jornada incrível de conhecimento, buscando aprender mais a respeito das Sagradas Escrituras. E eu estou aqui, Pastor Alex, junto com toda a minha família. E nesta jornada de conhecimento, estamos lendo o livro de Provérbios. Hoje a nossa live está acontecendo um pouquinho mais cedo, porque eu estou saindo de viagem e não conseguirei estar ao vivo às 8 horas. E para nós não quebrarmos a nossa rotina, para nós não quebrarmos aí nosso devocional, eu decidi fazer mais cedo. Então eu quero agradecer você e convidar você que está conosco aqui a compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível. É só você ir aqui no aviãozinho e você copiar o link, mandar lá no seu grupo de WhatsApp, colocar no seu status ou enviar direto também para as pessoas que você segue ou que seguem você aqui no Instagram. Nós estamos lendo o livro de Provérbios e, como eu falei para você, todo o fundamento da nossa vida, todos os princípios e valores da nossa vida, eles nascem nas Sagradas Escrituras. O profeta ele diz que o povo perece porque falta conhecimento e nós estamos então buscando este conhecimento. Amém? Então eu quero agradecer a todos que estão conectados aqui conosco, você que está aqui ao vivo, Matheus Ferreira, Davi, Ítalo, meu primo, que bom te ver aqui, Mônica, que Deus abençoe você e todos vocês que estão conectados conosco e vocês que estão assistindo essa live posteriormente. Eu quero lembrar você que então nós estamos na jornada do livro de Provérbios e sempre eu indico você a ler o livro de Provérbios com a Bíblia em mãos, com um caderno de anotações e com um lápis ou uma caneta para você marcar. O que nós fazemos? Nós lemos 2 capítulos por dia. Hoje nós vamos ler os capítulos 7 e 8 e nós marcamos os versículos que mais saltam aos nossos olhos. Marcamos esses versículos e depois nós relemos esses versículos ao final da leitura corrida. E também nós anotamos e fazemos um pequeno resumo a respeito do que nós lemos anteriormente, porque quando nós escrevemos, quando nós resumimos, nós estamos fixando aquilo que nós lemos, não é mesmo? Então esta é a nossa dica. Amanhã eu vou compartilhar com você uma dica sobre uma Bíblia de estudos poderosa que vai te ajudar muito e vai te auxiliar muito também nesse processo. Então amanhã, sexta-feira, a nossa live volta para as 8 horas e eu vou compartilhar com você então esta Bíblia de estudos que vai te ajudar muito no seu devocional. Bom dia, Mônica Silva, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem ministrado a nossa vida e que agora, ao lermos, Senhor amado, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Provérbios, que possamos ser edificados e a nossa fé fortalecida no Senhor. Nós oramos em gratidão ao Senhor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o que eu quero compartilhar com você do resumo que eu fiz ontem a respeito de Provérbios capítulo 5 e Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 5 e Provérbios capítulo 6 diz assim, o meu resumo de ontem. Sabedoria se forma na prática, quando a verbalizo. Aliás, sabedoria se torna prática quando eu a verbalizo. Sabedoria é saber fazer alianças. Tenho que entregar minha honra, minha vida, meus valores nas mãos das pessoas certas, das circunstâncias corretas. Com facilidade se rompem as comportas da nossa vida quando andamos na insensatez. Viva a vida que Deus te deu.
Foi o resumo do que nós lemos ontem, isso foi o que eu anotei aqui no meu caderninho, e eu queria muito que você cumprisse esta dica que eu tenho dado de anotar os versículos que saltam aos olhos, reler e também fazer um breve resumo. Isso vai nos ajudar demais. Vamos lá, capítulo 7, Provérbios capítulo 7, versículo 1. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tem juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas de seus lábios o arrastou, e num instante ele a seguiu. Como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. É interessante aqui falar a respeito desse versículo 19, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e não voltará para casa antes da lua cheia. A mulher adúltera, que tem palavras de lisonjeio, que quer nos enredar, nos laçar, e aqui você pode enxergar isso por tudo aquilo que quer corromper o seu coração e o meu coração. O que Salomão está dizendo aqui, é óbvio que ele está sendo literal em relação à mulher adúltera, mas nós podemos enxergar também sobre tudo aquilo que quer enredar, que quer nos enfeitiçar, que quer roubar e nos tirar do propósito original de Deus. E eu queria convidar você então a fazer uma reflexão. O que hoje na sua vida tem roubado você? E é interessante que nada daquilo que vai nos roubar, ou nada daquilo que vai nos roubar é íntegro, é justo. Veja, olha só, o versículo 19 diz que a mulher falou que o marido dela foi embora, levou muito dinheiro e vai demorar para voltar. E por isso ela está seduzindo uma outra pessoa. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque aquilo que quer nos roubar da presença de Deus certamente tem um caráter duvidoso. Entendeu o que eu quis dizer? Aquilo que quer capturar o seu coração, a sua honra, os seus valores, os seus princípios,
é aquilo que já não tem valor, não tem honra, é errado. Então você tem que abrir os seus olhos e perceber o que está acontecendo, as falhas, as deturpações de caráter. Capítulo 8, versículo 1. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho do conhecimento e de conselhos. Olha só que interessante. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, disponho de conhecimento e de conselhos. Isso é muito forte, né, Gilmara, Regina, Karen? Versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisa perversa. Você percebe que é interessante que o capítulo 8 é um contraponto do capítulo 7. Ele está dizendo que o mal, como eu posso dizer? O mal, ele não tem caráter. O mal, ele é sujo. Mas a sabedoria é um contraponto disso. Não há perversidade nela. Enquanto o mal, ele espreita para laçar o homem, a sabedoria está à porta, clara, não faz nada escondido. A sabedoria traz luz, traz significado. Nós lemos isso alguns capítulos atrás. Versículo 14. Meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, e aqui ele está em letra maiúscula. Minha é a fortaleza, ou seja, o meu conselho é a verdadeira sabedoria e eu sou o entendimento. É como se ele estivesse trazendo Deus para dentro da sabedoria. Isso é muito profundo, é tão gostoso você ler com calma e entender o que está sendo ministrado. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os meus tesouros. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó no mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Gente, isso é poético, isso é lindo. Isso traz que a sabedoria e o entendimento são o próprio Deus. Você está entendendo o que o Salomão está dizendo? Ele está dizendo assim, o próprio Deus, a manifestação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a sabedoria em si, é a capacidade do entendimento, da clareza, do significado. Por isso que nós precisamos buscar em Deus, por isso que nós precisamos nos relacionar com Deus. Versículo 28. Estava lá quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava
ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no mundo habitável e achando alegria junto aos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. E é interessante que aqui nesses 4 últimos versículos, 32, 33, 34, aliás, nesses 5 últimos, 35 e 36, é como se ele transferisse, ele começa falando sobre sabedoria e entendimento, mas depois ele termina dizendo que ele é o próprio Deus. Aqueles que pecam contra mim violentam a própria alma. Olha só, é como se Deus fosse dizendo para mim e para você hoje, eu sou a própria sabedoria. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que estas verdades se manifestem na sua vida. Eu vou escrever agora meu resumo desses 2 capítulos. Lembrando que eu marquei no capítulo 7 os versículos 2, 19 e 26. Do capítulo 8 eu marquei o versículo 1, versículo 3, 11, 12 e 13 e os versículos 32, 33, 34, 35 e 36. É o que eu vou meditar, vou reler agora e eu aconselho você. E te faço essa pergunta. Quais foram os versículos que saltaram aos seus olhos? E quais são as expressões que saltaram aos seus olhos? Lembre que aqui no capítulo 8, Deus se revela como o próprio entendimento. Na minha versão, a letra E está em maiúsculo, dizendo que é o próprio Deus. Medite na palavra. Nós vamos encerrar essa live, mas eu quero que você continue meditando. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos juntos. Hoje eu estou saindo de viagem, ore por nós e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos juntos nesse propósito. Tchau!